Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos juntos conferir as notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. E olha só, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, 7 banhistas ficaram feridos após sofrer um ataque de um cardume de peixes-espada na Praia da Baleia. Quem traz mais informações dessa história é o Anderson Nascimento. Um cardume de peixe-espada feriu 7 banhistas em Rio das Ostras. Eles ficaram feridos após serem atacados por um cardume de peixe-espada na Praia da Baleia, em Costa Azul, Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu na noite da última segunda-feira, por volta das 18 horas. As vítimas foram abordadas com mordidas nas pernas e tornozelos. Um vídeo foi gravado após o ataque e mostra os banhistas feridos na areia, tentando estacar o sangramento com alguns elementos improvisados. Apesar da profundidade das mordidas, todos foram atendidos no pronto-socorro municipal e já receberam alta. Jerusa Barcelos, uma turista de Campos dos Goytacazes, relatou que o filho dela, Gustavo Barcelos, de 21 anos, precisou levar 4 pontos após ser atacado enquanto nadava. Os especialistas explicam que nesta época do ano é comum a proximidade desses cardumes de peixe-espada da costa. A entrada dos banhistas pode ter desencadeado o comportamento defensivo deles, resultando em ataques simultâneos. A recomendação é evitar movimentos bruscos ao avistar o cardume. É o que orienta o biólogo Jones Pobel. Mesmo após esses ataques, a Praia da Baleia segue aberta ao público. Os salva-vidas alertam para que os banhistas tomem cuidado e sigam as orientações de segurança. E olha só, pelo menos 200 animais silvestres morrem atropelados todos os meses na BR-262, que é uma rodovia que liga a capital de Mato Grosso do Sul com o Pantanal. E um problema que não afeta apenas a fauna, mas também coloca em risco os condutores e passageiros de veículos. Quem traz as informações agora é o repórter Wellington Pael. O caso mais recente foi registrado essa semana. É o de uma onça pintada jovem, fêmea, que foi encontrada morta com sinais de atropelamento em um trecho próximo ao local conhecido como Buraco das Piranhas, na BR-262, que liga Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, a Corumbá, a maior cidade do Pantanal sul-mato-grossense, para onde o animal foi levado. Somente nessa região já foram achadas 20 onças mortas, segundo dados do Instituto Homem Pantaneiro, que faz levantamento de casos de acidentes envolvendo a espécie desde 2016. O caso chama atenção especialmente porque a onça pintada é considerada um símbolo pantaneiro e é também fundamental para a biodiversidade do Brasil e uma espécie ameaçada de extinção. Além das onças, outros animais também vivem na região sob o risco de serem atropelados. As espécies mais atingidas são tatus, anfíbios, jacarés e cachorros do mato. Dados do ICAS, Instituto de Conservação de Animais Silvestres, que monitora esse tipo de acidente na BR-262, apontam que mais de 2.300 animais morreram vítimas de atropelamento entre os anos de 2023 e 2024. Isso somente em um trecho de 350 quilômetros da rodovia. Esse monitoramento de áreas é feito quinzenalmente e o número de casos pode ser ainda maior. Isso porque, na maioria das vezes, os impactos das batidas deixam os animais machucados. Eles saem da pista em direção à vegetação e podem morrer até dias depois, sem que sejam vistos pelos pesquisadores. Entre as medidas para amenizar o problema estão o cercamento e passagens seguras para os animais. Algumas já foram até implementadas, mas é necessária a ampliação, já que as atuais não são suficientes para conter essa travessia dos bichos em meio à pista. Ações de conscientização sobre cuidados e respeito ao limite de velocidade também são feitas, mesmo que o condutor esteja atento, dependendo da força da batida e também do tamanho do animal, os ferimentos causados podem ser graves e até levar à morte de quem está no veículo. Ou seja, além do impacto para a fauna, as pessoas que trafegam pelas estradas também estão em risco quando os animais não têm locais seguros para atravessar. E vamos voltar agora para o Rio de Janeiro para falar de um caso chocante. Um motociclista que faz viagens por aplicativo se envolveu em um acidente. Ele transportava uma passageira e os dois sofreram a queda. O problema é que ele foi embora e deixou a mulher sozinha no local. Sequer prestou socorro. E o Anderson vai voltar para contar mais detalhes dessa história também. A vítima, Bárbara Bernardes, relatou que o motociclista estava em alta velocidade quando perdeu o controle, derrapou e caiu na calçada.
O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira, na estrada do Mato Alto, próximo ao Largo do Correia, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Bárbara Bernardes, que estava como passageira, sofreu diversas escoriações nos braços, pernas e no ombro. Segundo ela, o motociclista, após a queda, levantou-se rapidamente, subiu na moto e fugiu, sem prestar socorro. Ela foi auxiliada por moradores da região e encaminhada para o atendimento médico. Devido aos ferimentos, ela precisará ficar afastada do trabalho por pelo menos 20 dias. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a vítima detalhou a gravidade dos ferimentos, afirmando que as costas estão em carne viva e que ela enfrenta dificuldades para movimentar os braços. Ainda de acordo com ela, o motociclista utilizava uma conta fraudulenta no aplicativo 99, registrada em nome de outra pessoa. Bárbara relatou que o piloto chegou a entrar em contato com o pai dela, pedindo para não ser processado, mas não ofereceu ajuda suficiente para cobrir os custos médicos e outras despesas. O caso foi registrado na 43ª Delegacia de Polícia de Guaratiba. Em nota, a 99 afirmou que lamenta profundamente o ocorrido e que assim que recebeu a denúncia, bloqueou o perfil do motociclista enquanto realizava as investigações. A empresa informou que uma equipe especializada está em contato com a vítima para oferecer suporte, incluindo o seguro disponível para todas as corridas, que está à disposição das autoridades para colaborar com informações sobre o motociclista, passageiro e o trajeto da viagem. Vamos ver agora um dado alarmante. A Prefeitura de São Paulo gasta 35 milhões de reais com internações de vítimas de acidentes de motos todos os anos. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde. Os gastos da Prefeitura de São Paulo com pacientes que foram vítimas de acidente de moto na capital paulista chegaram a 35 milhões de reais no ano passado, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com a pasta, no ano passado, o município registrou mais de 3.700 internações de pacientes por traumas por acidente de trânsito. O número é quase 10% maior do que as 3.400 internações de motociclistas acidentados em 2023. Ainda, segundo a Secretaria de Saúde, o montante envolve toda a linha de cuidados da rede municipal no tratamento dos pacientes. O prefeito Ricardo Nunes disse que só nos primeiros dias de janeiro, o número de internações de motociclistas chega a 100. A afirmação foi feita com base em uma crítica nas decisões das empresas de aplicativo 99 e Uber de manterem ativos serviços de mototáxi, descumprindo uma norma municipal que proíbe esse tipo de serviço na cidade desde 2023. Segundo Nunes, profissionais dos serviços médicos, como o SAMU e hospitais, estão apavorados com a possibilidade de possíveis aumentos nesses números. Além das internações, as mortes de motociclistas na capital paulista subiram cerca de 20% no ano passado, segundo levantamento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Foram 483 mortes em 2024 e 403 no ano anterior. E quase 10 mil motoristas que viajaram para o litoral norte de São Paulo no fim do ano passado ainda não pagaram as tarifas de pedágio sem cancela. Após o prazo, eles serão multados e perdem 5 pontos na carteira de motorista. O pedágio sem praças de pagamento estreou há menos de 2 meses na rodovia dos Tamoios, no litoral de São Paulo. Desde então, a expedição que administra a pista já constatou que 9.956 motoristas passaram pela praça. Só na primeira semana de funcionamento do Free Flow da via, em novembro, foram 7.400 inadimplentes registrados. Atualmente, a Tamoios conta com apenas um ponto de cobrança grátis Flow, situado próximo ao quilômetro 13 do novo contorno sul, em Caraguatatuba. A tarifa é de R$ 5,20. O sistema Fluxo Livre utiliza câmeras e sensores de rádio que ficam instalados na pista. Carros que usam tags pagam a tarifa automaticamente. No caso dos veículos sem os adesivos eletrônicos, a cobrança é registrada pelas câmeras, que leem as placas dos veículos. O condutor, então, precisa obrigatoriamente baixar o aplicativo ou acessar o site da rodovia depois da viagem para quitar o débito.
Após cadastrar os dados do automóvel, é possível conferir a cobrança e pagar via Pix ou cartão de crédito. Caso o pagamento não ocorra dentro do prazo, o motorista é multado em R$ 195 e leva 5 pontos na CNH para cada passagem em débito. As rodovias têm obrigação de instalar placas ao longo do trajeto, alertando para a existência do Free Flow e informando onde pagá-lo. Na internet, por outro lado, vários usuários reclamam que seria uma exigência tecnológica excessiva. E a obrigação de uso de extintores de incêndio nos carros pode voltar a valer em 2025. O projeto, que já foi analisado em 2 comissões, está pronto para ser votado no plenário do Senado. Vamos ver. O plenário do Senado pode votar neste início de ano o projeto de lei que retoma a obrigatoriedade dos extintores de incêndio em automóveis. A proposta já foi examinada em 2 colegiados do Senado. Em novembro do ano passado, a matéria recebeu o parecer favorável do senador Eduardo Braga, na Comissão de Fiscalização e Controle. Antes disso, em 2019, a Comissão de Assuntos Econômicos havia decidido pela rejeição do texto. O extintor de incêndio a que se refere o projeto é do tipo ABC. Ele contém um pó químico indicado para combater incêndios da classe A, de materiais sólidos como plástico, madeira e tecido. Da classe B, que inclui líquidos inflamáveis como gasolina e álcool, e da classe C, dos equipamentos elétricos energizados com bateria e fio elétrico. A obrigatoriedade dos extintores em carros de passeio e veículos utilitários foi extinta em 2015, por uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Na época, uma das razões apresentadas para a decisão foi a evolução técnica dos sistemas de segurança. Apesar disso, os extintores continuam sendo exigidos em caminhões, veículos de transporte de produtos inflamáveis e de transporte coletivo. E veja a seguir: pai esquece filhas em posto de gasolina e só percebe depois de rodar 40 quilômetros. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com mais notícias. E olha só essa história. Durante uma viagem, um pai esqueceu suas 2 filhas de 6 e 10 anos de idade em um posto de gasolina. E o homem só notou a ausência das crianças no carro depois de rodar 40 quilômetros. Vamos ver os detalhes dessa história. O caso aconteceu em Baixo Guandu, no noroeste do Espírito Santo, na última segunda-feira. As crianças passavam as férias com o pai em Minas Gerais e retornavam de carro para a Bahia, onde elas moravam com a mãe. Por volta das 8h30 da noite, o homem parou em um posto de gasolina e as meninas foram ao banheiro enquanto o carro abastecia. Assim que o abasteceu, ele foi embora achando que as meninas já estavam no carro. A filha mais velha, ao perceber que o carro do pai não estava mais lá, pediu ajuda para um frentista e chamou a polícia, que encaminhou elas para o Conselho Tutelar de Baixo Guandu. Segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da cidade, as meninas foram muito bem orientadas e sabiam o telefone da mãe, o que ajudou na localização do pai, e ele retornou para buscá-las o mais rápido possível. O homem, aliás, só percebeu a ausência das filhas quando chegou na cidade vizinha de Colatina, que fica a cerca de 40 quilômetros do local do posto. A Polícia Civil afirmou que o caso ainda será apurado e reforçou também que o cuidado e a atenção com as crianças devem ser maiores no período de férias. E o Conselho Federal de Medicina pediu à Anvisa a proibição da substância PMMA em procedimentos. Esse produto se popularizou como um preenchedor utilizado em procedimentos estéticos. E muitos pacientes sofreram fortes reações alérgicas e teve até casos de morte. Segundo o Conselho Federal de Medicina, CFM, o país vive um grave problema de saúde pública com o uso indiscriminado do polimetil metacrilato, PMMA, para fins estéticos,
inclusive por não médicos. PMMA é uma sigla para polimetilmetacrilato, um componente plástico com diversas utilizações na área de saúde e em outros setores produtivos. O documento entregue pelo CFM traz posicionamentos de sociedades médicas, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, em 2024. Inclusive, a SBCP reforçou que o uso de PMMA para fins estéticos e reparadores não era recomendado e pediu o banimento do material pela Anvisa. No Brasil, a agência exige registro para uso do PMMA para preenchimento subcutâneo, pois o produto é uma substância de máximo risco que só pode ser usada por profissionais treinados e habilitados, por exemplo, em correção de lipodistrofia, alteração no organismo que leva à concentração de gordura em algumas partes do corpo, provocada pelo uso de antirretrovirais em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, e em correção volumétrica facial e corporal, que é uma forma de tratar irregularidades e depressões no corpo, por meio de bioplastia. Apesar disso, o CFM diz que uma série de normas do uso do PMMA estão sendo infringidas. O produto vem sendo aplicado em grandes volumes e com fins estéticos, inclusive por profissionais não médicos, causando dano à população. A Anvisa informou que recebeu o documento do Conselho Federal de Medicina e que vai analisar as informações. E olha só, uma funcionária de uma transportadora de Goiás encontrou um celular escondido com a câmera ligada no banheiro da empresa. De acordo com a polícia, o aparelho estava debaixo da pia. Dá só uma olhada. A polícia informou que o celular foi notado após a funcionária ouvir o barulho e perceber que havia um fone conectado com música tocando debaixo da pia. A mulher chamou o supervisor da empresa, que verificou que o celular pertencia a um funcionário do local. O suspeito foi conduzido à delegacia. A Polícia Civil constatou que o celular filmava, mas não pode analisar os dados, já que a verificação só pode ser feita com autorização judicial. O suspeito admitiu ser o dono do celular e alega ter deixado no banheiro para flagrar colegas supostamente usando drogas. Ele também confirmou que sabia que o banheiro era feminino, mas não justificou o motivo de o celular estar posicionado para filmar o vaso sanitário. Conforme a polícia, ele foi qualificado por filmar cenas de nudez sem o consentimento das vítimas. O crime é considerado de menor potencial ofensivo e, por isso, o suspeito assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. O celular foi apreendido e deve ser analisado para verificar se houve outros tipos de crime, como a divulgação de cenas de nudez, que é mais grave. A empresa diz estar prestando apoio às vítimas com um suporte psicológico e que ela foi liberada das atividades por um período. E olha só, segundo os dados do Desenvolvimento Social, 1.300.000 famílias deixaram o Bolsa Família no ano passado. Essas famílias aumentaram a renda per capita e deixaram o programa de ajuda social. Vamos ver. Essas famílias superaram a renda de meio salário mínimo per capita, deixando o Bolsa Família e ingressando em uma vida mais confortável e com mais liberdade. Junto deles, 2,2 milhões de conjuntos familiares beneficiados pelo programa passaram a integrar a regra de proteção em 2024. A regra permite que, mesmo quando um membro da família consegue um emprego e aumente a renda, 50% do valor do benefício a qual tinham direito continuará sendo pago por até 2 anos para toda a família, desde que esse valor não ultrapasse meio salário mínimo. Segundo pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas entre 2023 e setembro de 2024, 91% dos empregos formais criados no Brasil foram feitos por pessoas inscritas no Bolsa Família e no CAD Único. Segundo o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, o crescimento do aumento de renda dessas famílias se deve ao crescimento econômico e à valorização do salário mínimo. E um grupo de brasileiros que vive nos Estados Unidos se uniu para lutar contra o decreto de Donald Trump. Eles entraram na justiça para garantir o direito da cidadania para crianças e filhas de imigrantes.
Após Donald Trump anunciar que vai acabar com o direito à cidadania para crianças nascidas de imigrantes sem documentos americanos, muitos brasileiros receberam a notícia com muito temor e foram à justiça para tentar defender o direito de seus filhos. Um desses processos foi aberto em Boston, onde protestos já ocorrem contra as políticas anunciadas pelo novo presidente. Na região da Nova Inglaterra, há cerca de 400 mil brasileiros. As ações também contam com imigrantes de várias nacionalidades e ativistas. De acordo com dados do Ministério de Relações Exteriores, estima-se que cerca de 230 mil brasileiros estão ilegalmente nos Estados Unidos e entre 2020 a 2024 foram deportados 7.600 brasileiros de volta para o país. Apesar de Donald Trump parecer irredutível ao seu plano, líderes de estados americanos dizem que o decreto dificilmente permanecerá, pois a lei, que já tem mais de 150 anos, faz parte da Constituição e é considerada como um dos pilares da sociedade americana. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky atacou Lula durante o Fórum Econômico Mundial na Suíça. Ele afirmou que o presidente do Brasil não é um mediador do conflito entre Ucrânia e Rússia e que já passou da hora dele parar de tentar resolver este conflito armado. Durante o Fórum Econômico Mundial que está acontecendo na Suíça, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o trem do Brasil já passou na tentativa de mediar negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. Essa não é a primeira vez que Zelensky critica a posição de Lula no conflito. Inclusive, ele já afirmou que duvida das reais intenções do Brasil e também da China de tentarem mediar o conflito armado. Em 2023, o brasileiro tentou por várias vezes ser um mediador de um diálogo entre Ucrânia e Rússia para o fim da guerra, mas não obteve sucesso. No mesmo ano, Lula declarou que a Ucrânia também tinha responsabilidade pela guerra e que os Estados Unidos e a União Europeia contribuíam para que o conflito armado continuasse. Em maio de 2024, Zelensky afirmou que o governo brasileiro prioriza a aliança com a Rússia, um país agressor. E agora a gente vai falar de esportes, isso porque saiu um ranking com os times mais ricos do mundo. E tem brasileiro nessa lista, vamos ver. Um estudo feito anualmente divulgou a lista dos 30 clubes que mais geraram receita no ano passado. A primeira colocação ficou com o Real Madrid, que por muitos é considerado o maior time do mundo. O time merengue bateu o recorde e gerou 1 bilhão e 45 milhões de euros, seguido pelo Manchester City com 837 milhões de euros, o Paris Saint-Germain com 805 milhões de euros, em quarto lugar ficou com o Manchester United com 770 milhões de euros de receita gerada e em quinto lugar o Bayern de Munique com 760 milhões de euros. Dos 30 times da lista, apenas um time brasileiro entrou no ranking. O Flamengo apareceu na lista pela primeira vez desde a temporada de 1997. O rubro-negro faturou 198 milhões de euros no ano passado e o time carioca já tinha batido na trave no ano retrasado. O Fla ficou fora da lista em 2023 por conta de 6 milhões de euros. E antes de encerrar essa edição, vamos celebrar o aniversário de São Paulo. A capital hoje comemora 471 anos. E a programação conta com shows, final da Copinha e atrações culturais por toda a cidade. Vamos conhecer um pouco mais da história, então. A cidade de São Paulo é a capital do estado de mesmo nome. São Paulo é a cidade mais populosa da América Latina e com uma das melhores economias do mundo, sendo a 23ª cidade com maior PIB PPC do mundo. Quem visita a famosa Selva de Pedra se encanta com os prédios tombados no centro histórico, a tão conhecida Avenida Paulista e até mesmo o Parque Ibirapuera, que é um dos parques mais visitados de toda a América do Sul. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. E agora você vai ver imagens do aeroporto de Congonhas, onde muitas pessoas chegam para visitar a capital paulista. Um feliz aniversário para a cidade de São Paulo e até mais.